Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Então hoje nós vamos retomar aí as aulas com os conceitos, com as teorias, com os métodos, as técnicas, enfim, com os conteúdos do segundo bimestre de administração de pessoas, beleza? E nós vamos começar falando sobre contratação. Ah, professor, e o primeiro bimestre? Então, o primeiro bimestre, conforme eu conversei com você semana passada, nós vamos desenvolver aí uma recuperação em paralelo, tá bom? Não se preocupe, vocês serão devidamente avisados. Vamos falar agora desse conteúdo de contratação, que é um conteúdo importantíssimo, principalmente para a formação do técnico em administração. Bom, pessoal, então, depois que tem lá o processo de recrutamento, que utilizamos os currículos, né? Depois tem a seleção, que a gente vai depois dar uma reforçada. Nós temos um momento da escolha, né? Então, a gente escolhe um candidato, né? E esse candidato ele vai ser efetivamente contratado. Para que ele seja efetivamente contratado, então existem alguns procedimentos, tá? Então, sempre lembrando que nós contratamos o candidato mais adequado, aquele que atende melhor às exigências da organização, e que esses procedimentos que efetivamente fazem a admissão do trabalhador na organização, eles são obrigatórios, tá? Bom, uma das primeiras coisas que normalmente se pede ao candidato escolhido, né, uma vez que encerrou o processo de seleção e você já sabe quem você vai contratar, são documentos. E esses documentos já é uma prática das organizações, a solicitação desses documentos. É obrigatório a solicitação desses documentos? Sim. Alguns desses documentos são obrigatórios, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer a contratação desse trabalhador baseado na consolidação das leis do trabalho, né, provavelmente vocês já ouviram, né, ou estão vendo nas aulas de legislação, né, de legislação empresarial. E se ainda não viram, vão ver, né, legislação trabalhista empresarial. E a CLT a gente também fala aqui, tá? Então não vai parecer que a gente está repetindo o assunto, mas não é que é repetição, é que é muito importante, né? Faz parte dos conhecimentos de quem atua na área de recursos humanos entender minimamente, né, a legislação trabalhista, tá bom? Bom, quando se contrata um trabalhador com base na consolidação das leis do trabalho, a CLT, então nós precisamos, é obrigatório, solicitar a carteira de trabalho e previdência social, ou a sigla, né, CTPS. A CTPS, pessoal, ela é obrigatória, não tem como você falar, ah, não precisa, precisa, tá? Ah, professor, como consegue a CTPS? Então, nós vamos ter uma aula específica sobre carteira de trabalho e previdência social, tá bom? Ela é obrigatória. Outra coisa que é obrigatória é a declaração de opção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma sigla importantíssima para nós, FGTS, também está baseada na consolidação das leis do trabalho, na CLT, tá bom? Quando o trabalhador não tem, não é problema. Então, ela é obrigatória, mas se ele não tiver, a organização pode providenciar, tá bom? Mas se ele tiver, é obrigatória a apresentação, tá? Documento de identidade, esse é obrigatório também, apesar da CTPS servir como documento de identificação, inclusive em diversas ocasiões ela substitui, né, o RG, o Registro Geral, ou qualquer outro tipo de documento de identificação autorizado. Por exemplo, quando os garotos, né, com 18 anos, eles servem no exército, eles podem tirar a carteira de identidade do exército, né? Apesar da CTPS servir para diversas ocasiões, nesse caso a gente precisa de mais um documento para validar, para ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. É estranho, parece estranho, mas é uma forma de você garantir também a segurança de que você está lidando com a pessoa certa, que não é uma ocorrência de fraude, né?
E a carteira de identidade, então, ela é obrigatória, tá bom? Título de eleitor também é obrigatório. Nós precisamos sempre ter as pessoas que trabalham conosco, sempre ter as pessoas que estão em dia, né, estão atendendo adequadamente à legislação vigente. Mesmo, mesmo nas organizações privadas, né, mesmo na iniciativa privada, o atendimento à legislação é obrigatório. A lei é para todos. A lei não é só para quem é servidor público ou só para quem é cidadão, né? A lei é para todos, para as empresas, para os empresários, é para todos, ela vale para todos. E no Brasil, votar é obrigatório. Tá? Oportunamente, né, estamos vivendo aí o processo eleitoral para eleger os futuros vereadores e prefeitos das mais de 5 mil cidades no Brasil. E esse processo eleitoral, então, ele é obrigatório. Todo mundo tem que cumprir com a sua obrigação eleitoral. E aí nós, nas organizações, nós precisamos fazer parte dessa fiscalização. A gente também ajuda na fiscalização. Se a gente deixasse tudo para o governo fiscalizar, seria muito difícil. Então essa é uma parte que a organização ajuda. E ela exige. Né? E quando a pessoa não está de acordo com a sua obrigatoriedade eleitoral, então ela tem que regularizar. Eu só posso contratar a pessoa se ela estiver regularizada com o tribunal eleitoral. Tá bom? Se ele tiver alguma pendência na justiça eleitoral, ele tem que resolver essa pendência e depois ser contratado. Professor, mas é menor de 18 anos. Bom. Quando é menor de 18 anos, não exige-se dele essa obrigatoriedade, porque é facultativo. Entre 16 e 18 anos é facultativo. E antes dos 16 não é permitido. Tá bom? E após os 70 anos também não é obrigatório. Mas na faixa dos 18 aos 70 anos é obrigatório, a gente tem que cobrar esse documento. Tá? Certificado de reservistas. Aí é só, no caso, né, para os garotos. Os garotos maiores de 18 anos, eles precisam apresentar a documentação militar. Como o serviço militar é obrigatório no Brasil, então o garoto ele precisa ou apresentar a documentação que ele está em processo, imagine que ele ainda, né, ele se alistou recentemente, ainda está em andamento o alistamento dele, ou se já está concluído o alistamento dele, tem que entregar a carteira de reservista. Professor, mas ele é menor de 18. Bom, se ele é menor de 18 é a mesma coisa, né? Não tem como exigir dele algo que ele, né, ainda não é obrigado a fazer. E as garotas? As garotas não precisam, né? O serviço militar não é obrigatório para as garotas, né? É apenas para os garotos, apenas para quem é do sexo masculino, tá bom? Declaração escolar de matrícula. Então aí, quando é menor de idade, então tem menos de 18 anos, é obrigatório a apresentação de declaração escolar de matrícula. Então, se não está matriculado na escola, eu também não posso contratar. Professor, mas eu quis parar. Até os 17 anos é obrigatório. E nós, né, quando estamos na condição de cuidar dessa documentação toda na organização, quando nós estamos diante de uma ilegalidade, é nosso dever primeiro orientar. Então, tem que ter. Mas eu não quero ter. Aí, quando se trata de menor de idade, tem que fazer um registro no Conselho Tutelar. Professor, mas a pessoa tem 17 anos. Então, tem que registrar no Conselho Tutelar que ela, né, apesar de 17 anos, não está matriculada na escola. Porque é lei e tem que cumprir, tá bom? E eu não posso contratar, né, sem que o menor de idade, né, não posso contratar o menor de idade sem que ele apresente uma declaração escolar de matrícula. Cadastro de pessoa física, esse é obrigatório. Ele é obrigatório por quê? Porque o CPF, né, cadastro de pessoa física, o CPF, ele é o identificador. Primeiro, ele é um excelente identificador, porque ele é único no Brasil inteiro, só existe um número de CPF para cada pessoa, tá? Então ele é um bom identificador. Aí, principalmente para cadastros, né, na área de informática, quando você vai fazer um cadastro que está informatizado, que usa um sistema computacional, o CPF é a melhor chave, né, de identificação daquele indivíduo, porque ela é única. Por exemplo, o nome não é muito bom, porque pode ter homônimo, né, pode ter um monte de gente que se chama José da Silva. E aí, qual José da Silva você contratou? Se você usar o CPF, com certeza você vai identificar
esse único José da Silva que é aquele que se contratou, tá? Além dessa vantagem, vamos dizer assim, em termos de identificação, principalmente para registros em sistemas computacionais, outra grande vantagem é que o CPF, quer dizer, outra vantagem não, desculpa, outra obrigatoriedade é que o CPF vai ser o identificador de desconto do imposto de renda. Porque o imposto de renda aqui no Brasil, ele é descontado já na fonte, ou seja, a fonte pagadora, a organização, quando ela vai pagar o trabalhador, ela já desconta a parte que é do governo, que é o imposto de renda pessoa física. E ele tem que identificar esse pagamento. Como é que ele identifica esse pagamento para o governo, né? Mais especificamente para a Receita Federal, usando o número do CPF. Então eu falo, olha, esse CPF aqui está pagando um valor em reais referente ao imposto de renda pessoa física do mês de novembro de 2020. Então é obrigatório. Certidão de nascimento ou de casamento. Apesar do documento de identidade muitas vezes substituir essa identificação, é importante ter. O de nascimento nem tanto, mas o de casamento principalmente, porque quando a pessoa é casada, então eu não contrato apenas o indivíduo, eu também contrato o cônjuge junto. Deixa eu explicar melhor isso. É que quando as pessoas se casam, elas podem se casar, por exemplo, em regime de comunhão total de bens. Então, quando há uma comunhão total de bens, então aquilo que, por exemplo, aquele trabalhador que eu estou contratando ganhar na organização, além de ser direito dele, é óbvio, né, porque ele está trabalhando para mim, também é direito do cônjuge. Então a pessoa com quem ele se casou também faz jus àquilo. E eu preciso saber quem é essa pessoa. Porque se acontecer um problema judicial, há necessidade de se acionar o cônjuge, né? E para evitar que a organização ela se veja em meio a uma disputa judicial, né, por falta justamente de zelo, de cuidado com as informações de natureza civil, então eu preciso saber se a pessoa é casada, qual o regime, né, de comunhão em que ela se casou e quem é a pessoa com quem ela se casou, tá bom? E aí tudo faz, se é homem ou mulher, tá bom? Ah, eu vou contratar uma mulher. Bom, ela é casada? Ah, eu preciso saber o nome do esposo dela e qual o regime de comunhão que eles se casaram. Porque isso pode sim ter impacto para a minha organização, acontecendo um contencioso judicial na área civil entre a trabalhadora que eu estou contratando e o esposo dela. E aí eu, por conta das minhas obrigações com o Estado, com o governo, eu não posso induzir ao erro ou me tornar cúmplice, né, de uma contravenção. Então eu preciso tomar esse cuidado, eu preciso dessa informação, tá? Agora, é óbvio, né, eu não estou contratando, o cônjuge não vai trabalhar comigo, tá bom? Não é que eu estou contratando o cônjuge para trabalhar junto. Quando eu falei que eu estou contratando o cônjuge, é mais no sentido civil, é mais na natureza do direito civil, tá bom? No que diz respeito ao trabalho, eu só contrato uma pessoa, óbvio, tá bom? Só para não criar aí dúvidas. Comprovante de residência, preciso saber onde essa pessoa reside, onde ela mora. Às vezes, quando é necessário, por exemplo, a pessoa vai dirigir o veículo da empresa, ou o trabalho dela é relacionado ao transporte, né? Ela vai ser motorista, motorista de ônibus, motorista de caminhão, enfim. Eu também exijo, nesses casos, eu exijo a carteira nacional de habilitação. Mas veja, quando há necessidade de dirigir um veículo automotor, se não haverá essa necessidade, contrata a pessoa e ela não vai dirigir o carro da empresa, ela não vai dirigir moto, ela não vai dirigir carro, um caminhão, um ônibus. Então aí eu não preciso, tá? Não é obrigatório. Nesse caso, então, a carteira nacional de habilitação, ela é facultativa. E fotografia, né? Porque eu preciso da identificação visual da pessoa para diversas coisas. Eu preciso colocar isso nas fichas, eu preciso colocar isso num crachá que a pessoa vai utilizar. Enfim, a necessidade da fotografia. A fotografia também é obrigatória, tá? Professor, eu posso pedir mais documentos do que esse? Pode. Às vezes é necessário, tá? Às vezes, na contratação daquela pessoa, eu preciso de alguma outra certidão. Por exemplo, é uma pessoa que vai atuar na contabilidade. Eu preciso que ela me apresente o registro dela
no Conselho Regional de Contabilidade, o famoso CRC, né? Eu vou contratar um médico, eu preciso do registro do médico no Conselho Regional de Medicina, CRM. O advogado é a mesma coisa, eu preciso do registro dele na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Então, há necessidade desse registro? Então eu preciso exigir a apresentação desse documento? Sim. Eu vou contratar uma pessoa que vai trabalhar numa atividade que exige formação superior. A pessoa tem que ter um diploma de nível superior. Então, eu posso exigir o diploma dela, ou um certificado de conclusão, sim, aí eu exijo. Então, veja que dependendo da atividade profissional, pode ser que eu exija mais documentos do que esses que estão relacionados aqui. Mas isso aqui é o padrão, tá? E aí já fica de dica também para vocês. Então, quando vocês estiverem na idade de começar a trabalhar, a partir dos 16, essa documentação aqui tem que estar pronta. Você tem que ter a sua carteira de trabalho de previdência social, você tem que ter o seu documento de identidade, apesar que esse é praticamente obrigatório já desde criança, né? Tem que providenciar o seu título de eleitor, então a partir dos 16 você pode pedir, tá bom? Os meninos precisam estar atentos aí ao alistamento militar e fazer providenciar toda, né, a documentação relacionada ao alistamento militar. Se você for contratado antes dos 18, sempre solicitar à secretaria da escola, né, uma declaração de matrícula, tem que providenciar o seu CPF. Bom, certidão de nascimento todo mundo tem quando nasce, né? E eu espero que vocês só se casem bem mais tarde, né? Pelo menos termina a faculdade, tá bom? Termina a faculdade, aí depois que você terminar a faculdade, você pode até pensar em casar, mas antes disso é precipitado. Comprovante de residência, né? Todo mundo mora em algum lugar, quer dizer, nós sabemos que tem algumas pessoas que infelizmente não moram, né? Mas são casos que a gente, enfim, tem uma demanda social, inclusive, né? Da sociedade brasileira, mas eu acho que não é o caso aqui de vocês, mas de qualquer forma a gente precisa. Professor, e se eu contratar alguém que é sem teto? Bom, não vou dizer para vocês que isso nunca vai acontecer na sua vida, mas se isso acontecer, normalmente essa pessoa ela tem alguma referência. Ela tem algum parente, mesmo que seja um abrigo, ela tem um abrigo onde ela costuma passar a noite. Então eu preciso minimamente de alguma forma de contactá-la, né? Porque se eu precisar achá-la, onde que eu vou procurá-la? Normalmente a gente procura na residência, tá bom? Ou alguém que possa encontrá-la com facilidade, ou onde, né, por onde ela passa, ela costuma passar, tá bom? Bom, a CNH tem que esperar aprender a dirigir, tá bom, gente? Quando já está casado e tem filhos, né, e existem dependentes menores de idade, então ainda são crianças, adolescentes, né, ou jovenzinhas, aí nós precisamos também apresentar mais documentos. Professor, é obrigatório? É obrigatório apresentar a certidão de nascimento e a caderneta de vacinação de cada filho. Aliás, a caderneta de vacinação é muito obrigatória. Se tem filho, tem que ter a caderneta em dia. Não basta só ter a caderneta, ela tem que estar atualizada. A criança, o adolescente tem que estar com todas as vacinas tomadas direitinho, tá bom? Fora que eu preciso também desse documento para alguns dos benefícios, não. Para alguns dos valores que são pagos aos trabalhadores, como é o caso do salário família. Mas a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? Hoje eu vou me ater à contratação, senão fica muito extenso, né, o vídeo, aí o pessoal reclama. Também são necessários exames médicos, pessoal, só que isso a gente vai tratar na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre medicina do trabalho, aproveito, né, já falo sobre medicina do trabalho, e aí eu incluo o exame admissional, tá bom? Mas a gente fala na próxima aula. Muito bem. Depois que então que o candidato fez, o candidato escolhido lá do processo seletivo, fez os exames médicos, entregou toda a documentação solicitada pela organização, aí existe um procedimento burocrático, e o que é burocrático? É algo necessário, é um processo importante. Então, pessoal, já deixa eu começar aqui a desfazer o senso comum preconceituoso e equivocado de que burocracia é uma coisa ruim. Não é. A burocracia é ótima, é excelente.
O excesso é que é ruim. Então, excesso de burocracia, assim como excesso de açúcar, o excesso de álcool, o excessos, de um modo geral, são ruins. Todo excesso é ruim. Mas a burocracia, quando ela não é excessiva, ela é ótima. E quando você ouve alguém falando assim, vamos desburocratizar, né, eliminar a burocracia, diminuir a burocracia, cuidado. Porque essa pessoa está falando uma grande bobagem. Ela não sabe o que ela está falando, porque a burocracia ela é necessária e importante para o bom funcionamento das organizações. Bom, numa outra aula talvez eu entre nesse detalhe, mas hoje é só isso que eu vou deixar para vocês aí de recado, de mensagem sobre burocracia. Então existe uma burocracia na área de recursos humanos e ela é obrigatória, a gente precisa seguir porque ela é importante, tá? Então quando a contratação está baseada na CLT, aí aqui eu fiz a menção declarada, né? Trata-se do Decreto-Lei 5.452, Decreto-Lei Federal, né? 5.452 de 1943. Aliás, ele foi promulgado, né, sancionado na época pelo presidente da República Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1943, que é o Dia Internacional do Trabalho. Tá? A consolidação das leis do trabalho, ou simplesmente CLT, ela é um marco nas relações trabalhistas. Então, por isso que eu falei para vocês, aqui nós vamos sempre nos remeter à CLT. Não tem como falar de recursos humanos e não, em algum momento, não falar de CLT. Óbvio, não é todo instante, né? Não é uma aula de direito trabalhista. Mas nós temos que nos referenciar a ela muitas vezes, tá ok? Bom, segundo a CLT, nós temos que registrar, toda a organização tem que ter um livro, né? E nesse livro ele tem uma ficha onde ele preenche, onde ele registra todos os empregados, todos os trabalhadores que ele contratou com base na CLT. É o obrigatório. E esse livro, com essas fichas, né, ele faz o registro do quê, professor? Ele coloca lá várias informações sobre a pessoa e sobre o cargo que ela vai exercer. Então tem o nome da pessoa, né, os documentos de identidade dela, enfim, todas as informações que identificam, né, e deixam bem claro de quem se trata, a fotografia da pessoa, né, e também para o qual serviço, qual trabalho eu contratei aquela pessoa. Então eu vou estar lá declarando também o cargo dela, o primeiro salário, né, o salário inicial dela, enfim, informações relacionadas ao exercício profissional dela, que vai justificar o vínculo empregatício dela com a minha organização. Tá? Então, uma ficha completa, depois eu até posso apresentar para vocês um modelinho. Tá? Não existe uma ficha que é padrão e todo mundo tem que usar. As organizações podem ter uma coisa bem simples, outras podem ser mais complexas, tá? Inclusive tem empresas que já substituíram o papel, elas não usam mais um livro, uma ficha em papel, elas fazem tudo isso num sistema informatizado, tá bom? Bom, quando ele está na forma de livro, na forma de papel, cada ficha precisa ser autenticada pelo fiscal do trabalho. O fiscal do trabalho é um servidor público. Antigamente ele fazia parte do Ministério do Trabalho e do Emprego. Aliás, o Ministério do Trabalho foi criado ainda no governo Getúlio Vargas, né? E durante muitos anos, né, o Ministério do Trabalho existiu, até que no ano passado, né, em 2019, o atual presidente ele extinguiu o Ministério, ele não existe mais. Hoje ele é uma Secretaria do Trabalho, e está subordinado ao Ministério da Economia, tá? Eu acho isso muito ruim, tá bom? Mas eu vou deixar esse comentário para uma outra oportunidade, tá bom? Bom, de qualquer forma, continua existindo, né, vinculado à União, ou seja, ao governo federal, então é um servidor público federal, esse servidor que exerce esse papel de fiscal do trabalho. E ele, como fiscal do trabalho, o que ele faz? Ele verifica se a organização ela cumpre toda a legislação trabalhista. Quando ele faz a visita na organização, nessa oportunidade, ele autentica essas fichas. Então você não precisa mandar as fichas para algum lugar, para lá o fiscal autenticar. Você pode aguardar a visita do fiscal na sua organização quando ela acontecer, quando essa visita acontecer. Nessa oportunidade, geralmente o fiscal ele já providencia, né, a autenticação dessas fichas, tá? Exceto quando ela está informatizada, porque aí quando esse cadastro, né, esse registro da ficha de contrato de trabalho que a organização deve ter,
com a relação de todos os empregados que ela contratou. Quando esse procedimento ele está informatizado, aí é óbvio, não tem como você autenticar. Mas o fiscal pode exigir um impresso, né, desse sistema informatizado para ele verificar se está tudo em ordem, tá bom? Bom, ainda, né, sobre o regime da CLT, a organização também precisa registrar, porque assim, a ficha fica com a empresa, é dela, pertence à empresa. Mas o trabalhador também precisa do registro dele, né, do documento dele. Então, é obrigatório o registro, né, do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social. Carteira de trabalho e previdência social, CTPS, é aquele documento lá que falei lá atrás que é obrigatório que todo trabalhador tenha, tá? Porque é a CTPS que garante o vínculo trabalhista segundo o regime da CLT. Então, além de registrar na minha ficha, que pertence à minha organização, eu também tenho que preencher uma página da CTPS do trabalhador. Normalmente, pessoal, as mesmas informações que estão na ficha, que fica sobre os cuidados, né, e sobre o domínio da organização, são informações semelhantes, idênticas, né, às que vão na carteira de trabalho, que é um documento que fica sob o cuidado e sob o domínio do trabalhador, tá bom? E elas têm que ser iguais. Então, lá está escrito que ele foi contratado para ser auxiliar administrativo, na minha ficha também tem que estar escrito auxiliar administrativo. Eu posso escrever na minha ficha auxiliar administrativo e na ficha dele gerente, tá? Ah, mas e se ele for promovido? Bom, se ele for promovido, eu vou atualizando tanto a ficha do trabalhador internamente, né, quanto a carteira de trabalho, que a gente vai falar mais lá na aula de CTPS, tá bom? Como eu falei, nós vamos ter uma aula específica sobre preenchimento da CTPS e eu dou alguns desses detalhes, como, por exemplo, a necessidade de atualização dela. E junto com a CTPS, deve-se providenciar o contrato de experiência. Então a CLT ela permite que durante 90 dias todo trabalhador ele esteja em regime de experiência. O que significa esses 90 dias de experiência? Significa que se ele não for aprovado por algum motivo, nesse período de 90 dias, a empresa pode dispensá-lo sem as obrigações trabalhistas, né? Então, se ele ficou aquém daquilo que a organização esperava, ou se ele fez alguma coisa muito grave que deponha contra o trabalho, né, daquele indivíduo, então a organização pode providenciar o cancelamento do contrato sem ficar obrigada a tudo que a legislação trabalhista exige da organização em relação ao trabalhador. Tá? Tem uma série de direitos que estão previstos na CLT, acredito que vocês, se já estudaram, né, vocês devem conhecer já alguns desses direitos. Esses direitos o trabalhador só faz jus a eles após 90 dias. Quer dizer, antes desses 90 dias, ele não faz jus a esses direitos, então ele pode não receber nada, né? Daqueles direitos. Ele recebe, sim, salário, óbvio, o salário é obrigatório. Ele trabalhou 3 meses, vai receber lá pelos 3 meses que ele trabalhou. Mas o fundo de garantia, a multa de 40%, né, ou como a legislação mudou recentemente, né, se foi feito um acordo, a multa de 20% sobre o fundo de garantia, todas essas coisas, ele não fará jus, tá bom? Ele só faz jus se ultrapassar os 90 dias, tá bom? E aí eu preciso desse contrato, tá? Esse documento precisa existir. Se ele não existir, aí a empresa não pode demiti-lo nem nesse período de 90 dias sem incorrer nas obrigações trabalhistas, tá? Então assim, eu quero, né, a empresa quer se aproveitar do direito dela de dispensar um trabalhador que ficou aquém de suas expectativas no prazo de 90 dias, obrigatoriamente ela tem que ter um contrato de experiência providenciado e assinado pelas partes. Se não tiver, mesmo que ela consiga provar que estava no prazo de 90 dias, a demissão implicará à organização todas as obrigações trabalhistas como se ele estivesse trabalhando ali 10 anos. Não, 10 anos também é exagero, mas como se ele tivesse já ultrapassado esse período, tá bom? Então é obrigatório. Bom, quando o contrato de trabalho não está baseado na CLT, professor, existe isso? Existe. Uma série de trabalhadores estão vinculados às organizações e realizam, né, no cotidiano deles, no dia a dia deles, uma série de trabalhos às organizações sem estar vinculado com base na CLT. É possível? Sim. Ele
pode estar atuando como autônomo, ele pode estar atuando como prestador de serviço. Só que aí, para cada caso, né, o autônomo, o prestador de serviço, há uma legislação que vai regrar, né, que vai normatizar essa relação de trabalho. E aí são exigências legais e também contratos específicos. Nós não vamos estudar aqui, tá? Porque aí eles estão mais ligados à área do direito, apesar que eu também poderia ter citado aqui a área da contabilidade, né? O pessoal da contabilidade também entende bem desse tipo de contratação diferenciada, tá? Mas não cabe a nós agora, aqui nas aulas de administração de recursos humanos, lidar com esse tipo de contrato. Porque até quando a empresa que nós atuamos na área de recursos humanos tem esse tipo de contratação que não é baseada na CLT, normalmente essa parte quem cuida não é a área de RH, geralmente é um advogado ou um contador, né, que é especializado nesse tipo de contratação. O restante do processo a gente cuida do recrutamento, da seleção, aí contratação é feita por um outro setor, aí volta para nós e a gente continua, e dá continuidade naquilo que eu vou apresentar para vocês depois dessas aulas, tá bom? De contratação. Mas aí nós não vamos lidar especificamente com esse tipo de contrato e com esse tipo de legislação. Ah, professor, mas eu gostaria muito de aprender isso. Bom, então aí já fica de dica para você. Isso aí é uma área que normalmente quem estuda ou é o pessoal que vai para a área de direito, e com certeza eles têm que entender, porque todo contrato precisa ter um advogado assinando, ou o pessoal de contabilidade que também acaba desenvolvendo essa competência em virtude de várias características que a contabilidade, por exigência legal, acaba sendo responsável, né? E já que ela é responsável, então ela assume também, ou ela acaba, né, aprendendo e adquirindo essa competência para poder fazer bem feito e assumindo a responsabilidade de não incorrer em nenhuma contravenção e nenhum erro, tá? Bom, pessoal, essas são as referências que eu utilizei para a aula de hoje, tá? O decreto-lei, né, a CLT, e o livro do Aristeu, que infelizmente não está virtual, né, não fica disponível virtualmente, ele só está disponível na biblioteca, mas não se preocupem, não há necessidade de vocês fazerem a leitura, tá bom? Eu só deixei essa referência porque, caso vocês gostem muito do assunto, caso vocês queiram depois, né, não agora, né, durante a pandemia, mas futuramente se aprofundar, estudar mais, fica aí o registro da referência que pode ser útil para vocês, tá bom? Nosso próximo tema, então, a próxima videoaula é sobre medicina do trabalho. Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. E também estejam atentos às atividades que serão propostas, tá? Então, a gente vai, aos poucos, colocando algumas atividades ali para acompanhar o entendimento que vocês estão tendo sobre cada conteúdo que estão sendo apresentados, tá bom? Algumas dessas atividades valerão nota, outras não, mas se você fizer todas, eu garanto que vocês vão se sentir mais à vontade no dia da prova e também vocês estarão adquirindo, assimilando esses conhecimentos e construindo a sua competência, né, para que você seja um profissional muito competente. E isso é o mais importante, tá? Bom, pessoal, é isso por agora. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem todos bem, cuidem-se, tá bom? E até a próxima.